Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a esclerodermia, que é uma doença crônica onde vai acontecer a esclerose, né? Que é a fibrose do tecido conjuntivo da pele, tá? Mas ela não pega somente a pele, ela pega outros sistemas também. Então ela pode acometer o trato digestivo, os pulmões, o coração e os rins, tá? Em relação à pele, ela vai envolver desde a camada mais superficial da pele, que é a epiderme, pega também a derme, a hipoderme, pega a face muscular e muitas vezes até o próprio músculo. Em relação à manifestação sistêmica, ela pega principalmente o trato digestivo e conforme a doença vai evoluindo, ela vai acometendo também os pulmões, o coração e numa etapa mais final da doença, os rins. A esclerodermia pode se apresentar de três maneiras, na forma cutânea pura, na forma sistêmica ou as duas maneiras juntas, tá? Sistêmica com cutânea. É muito raro, tá? O paciente iniciar com uma forma cutânea e depois evoluir para sistêmica. O que acontece geralmente é que o paciente ele já tem a doença sistêmica e apresenta as lesões cutâneas sugestivas de esclerodermia, mesmo que a parte sistêmica o paciente esteja assintomático em relação à parte sistêmica, mas é comum também que o paciente já apresente sintomas de doença sistêmica e posteriormente evolua com as lesões cutâneas sugestivas da esclerodermia. A etiologia, né, a causa da esclerose, ela permanece desconhecida, mas a gente já conhece alguns fatores que estão relacionados, né, aumenta a possibilidade do surgimento de doença. Então a gente tem os fatores internos, aqui entra a questão predisposição genética, presença de autoanticorpos, presença do antígeno de histocompatibilidade HLA e etc., bem parecido com o lúpus eritematoso. E fatores também relacionados ao meio ambiente, né, fatores externos, então fatores ambientais, exposição a substâncias como acrílicos, epóxis, vinis, alguns óleos, exposição a contrastes radiográficos com gadolínio e até alguns agentes infecciosos, né, que podem ser virais e bacterianos. A esclerodermia acontece em qualquer faixa etária, mas ela é bem rara antes dos 5 anos e após os 50 anos de idade. Ela tem predileção pelo sexo feminino nas situações em que ela acontece após a puberdade. Antes disso, não tem predileção. Ela também não tem predileção por raças, mas existem evidências de que ela é mais grave na raça negra, também muito semelhante com o lúpus eritematoso, né? E a incidência aproximada dela são de 2,7 casos para cada 100 mil habitantes. Não é raro também, pessoal, que essa esclerodermia ela vem associada a sinais clínicos sugestivos de outras colagenoses, como lúpus eritematoso, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, dermatomiosite. E nessas situações a gente vai denominar que houve uma sobreposição de colagenoses ou overlap. Em relação às denominações utilizadas, né, relacionadas aqui à esclerodermia, existem algumas variantes, né? Algumas literaturas elas costumam adotar o termo morfeia nas situações em que a esclerodermia pega somente a pele, né? E esclerodermia nas situações em que há o acometimento visceral da doença. Mas aqui na referência que eu estou utilizando, né, no caso a última edição do Bell, da terceira edição, ele considerou esses termos inadequados, preferiu não utilizá-los. Hoje em dia as denominações que são universalmente aceitas são a esclerodermia cutânea e a esclerodermia sistêmica, sendo que a esclerodermia sistêmica pode ser também denominada como esclerose sistêmica progressiva, mas em relação a isso também existem controvérsias, né, porque a esclerodermia progressiva, sistêmica progressiva, ela costuma ser utilizada por alguns autores como um tipo específico de esclerodermia, onde ela é muito sistêmica, progressiva e tem uma evolução muito rápida, né? Ela costuma ser mais grave, mas como eu falei, é controverso. Vamos falar agora sobre a classificação da esclerodermia. Ela pode ser classificada de duas maneiras, vamos começar falando sobre uma delas, tá? Ela pode ser dividida em esclerodermia exclusivamente cutânea, esclerodermia sistêmica com lesão cutânea e escleroderma ou esclerodermia sistêmica sem lesão cutânea. Aqui na parte de esclerodermia exclusivamente cutânea existem os subtipos clínicos, que são a esclerodermia superficial, tá? Que entra o líquen escleroso e atrófico, e a atrofodermia de Pacini e Pierini. Entra também a esclerodermia em placas, esclerodermia em gotas ou gotosa, esclerodermia nodular ou queloidiana, cutânea bolhosa,
e linear. Aqui na esclerodermia linear nós temos duas formas, tá? Que é a esclerodermia em golpe de sabre ou atrofia hemifacial progressiva e a esclerodermia cutânea profunda, que aqui entra a paniculite e a faceite eosinofílica. Tá? E aí tem as outras duas que eu já falei para vocês, né? A sistêmica com lesão cutânea e o escleroderma ou sistêmica sem a lesão cutânea. A segunda forma de classificação da esclerodermia é classificá-la em esclerodermia superficial, esclerodermia média, profunda e sistêmica. Aqui na parte de esclerodermia superficial a gente vai ter, são aquelas situações em que vai existir um acometimento muito discreto ou muitas vezes até ausente do tecido conjuntivo. Tá? As subformas aqui então da esclerodermia superficial são o líquen escleroso e atrófico, esclerodermia em placas, em gotas, atrofodermia de Pacini e Pierini, variante nodular e bolhosa. Na esclerodermia média são aquelas situações em que a gente vai observar o comprometimento do tecido adiposo associado a uma homogeneização do colágeno. As subformas relacionadas são a esclerodermia linear e a esclerodermia em golpe de sabre hemifacial progressiva. Esclerodermia profunda são aquelas situações em que vai haver um acometimento quase que exclusivo do tecido adiposo. Tá? Então, aqui a gente vai ter esclerodermia profunda, que é a paniculite, e a faceite eosinofílica. Por último, esclerodermia sistêmica, nas situações em que a gente vai observar o acometimento visceral ou a presença de marcadores específicos que podem estar ou não associados a lesões cutâneas. Sobre a etiopatogenia da esclerodermia, ela é parcialmente conhecida, tal que se acredita que ela esteja relacionada com algumas alterações que vão acontecer no endotélio vascular de pequenos vasos. Tá? Então, alguns estudiosos supõem que o que vai acontecer aqui no caso, que vai desencadear, né, o início da doença, é que algum fator desconhecido, que pode ser epóxi, vinil, radiação ultravioleta A, enfim, aquelas substâncias que nós já conversamos inicialmente, num paciente que é predisposto geneticamente, né, associado à presença de antígenos de histocompatibilidade, mais especificamente aqui o HLA, DR e DQ. E aí, nessas pessoas, né, aconteceriam ali a apoptose de células do endotélio, culminando com a exposição de substâncias desse endotélio vascular, que passariam a funcionar como antígenos, né, e a partir daí a luz desses vasos ficaria diminuída e mais espesso, que comprometeria então a permeabilidade. Tá? Isso aqui ficou evidenciado devido à presença de anticorpos anticolágeno tipo 4 e laminina. Ficou observado, pessoal, que nas pequenas artérias há um espessamento da camada média com degeneração fibrinoide. Observou-se também, né, um espessamento da camada íntima com acúmulo de colágeno na subíntima. Essas alterações, então, geram uma redução do lumen vascular que vai acabar gerando isquemia e necrose. E essas alterações, por sua vez, vão gerar, então, a adesão de células inflamatórias. Aqui entram principalmente os linfócitos, os plasmócitos e os fibroblastos histiócitos, que vão se aderir ali em torno dos vasos, das glândulas sudoríparas équinas e também do tecido conjuntivo. Essa autoantigenicidade que vai acontecer, como nós já conversamos, né, provavelmente através da apoptose de células do endotélio vascular, ela vai estimular a resposta dos linfócitos TH1 e TH2, que vai culminar com a produção da interleucina 2, que vão ativar ainda mais, tá? A produção, vai estimular ainda mais a produção de autoanticorpos, tanto específicos quanto inespecíficos, que vão atuar aí perpetuando a resposta inflamatória, que vai acabar desencadeando a doença. A presença do microquimerismo, pessoal, que é aquela situação onde a persistência de células fetais circulantes tem sido aventadas, né, tem sido levantadas como suspeita de um dos gatilhos que funcionam, um dos gatilhos para o início da doença, né, porque eles funcionariam como substratos antigênicos. O estudo anatomopatológico das pessoas portadoras de esclerodermia evidenciou que vai acontecer fibrose. Essa fibrose ela vai acontecer então devido ao aumento da síntese de colágeno novo,
nas camadas dérmica e subcutânea. Então, o que se acredita, né, é que esse aumento da produção de colágeno, consequente fibrose, se daria devido ao aumento da população de fibroblastos, que parecem ser mais ativos na camada dérmica profunda e ao redor dos vasos. Tá? Então, isso aí sugeriria uma certa seleção clonal. Tá? E esses fibroblastos mais ativos, eles atuam numa síntese intensa de colágeno, então eles fazem, né, trabalham nessa síntese intensa de colágeno até a sua completa homogeneização, que é quando vai acontecer o depósito de glicoproteínas e glicosaminoglicanos, que podem ser observadas através da coloração de algumas colorações especiais, como o Alcian Blue e o PAS. Ficou observado também, né, demonstrado que o principal colágeno envolvido em todo esse processo é o colágeno do tipo 3 e há também um aumento da fibronectina. Além desse processo que a gente acabou de falar, né, relacionado ao aumento a homogeneização do colágeno nos tecidos acometidos pela esclerodermia, ficou evidenciado também a presença de autoanticorpos circulantes. A gente não sabe ao certo qual é a contribuição desses autoanticorpos para o surgimento da doença, mas a gente sabe que existe uma correlação da presença deles com a gravidade da doença. Os autoanticorpos, eles estão demonstrados em até 90% dos pacientes portadores de doença sistêmica, tá? Então, eles têm uma importância aí relacionadas ao diagnóstico e prognóstico da doença. No caso da esclerodermia, o que a gente mais observa são pacientes com FAM padrão pontilhado. Nesse caso, não existe nenhuma importância, nenhuma relevância, nem diagnóstica, nem prognóstica, tá? Mas, né, por outro lado, nós temos 5 padrões de anticorpos antinucleares que estão relacionados ao maior risco de doença sistêmica, e desses, os que estão diretamente relacionados à esclerodermia são os anticorpos anti-escleroderma 70, que a gente chama de anti-SCL70, o anticentrômero, antinucleares, anti-FC-gama e o antimitocondrial. Vamos falar rapidinho sobre cada um dos anticorpos, começando aqui pelos anticorpos antimitocondrial, que está relacionado aí com a cirrose biliar primária, e eles podem estar relacionados também com outras doenças autoimunes, não é específico para a esclerodermia. Os anticorpos anti-escleroderma 70, ele está mais relacionado, ele é mais observado em pacientes portadores da forma difusa, né, de doenças difusas. Ele é demonstrado na imunofluorescência como um padrão nuclear pontilhado e também como padrões mistos, tá? E está observado em 20% dos pacientes portadores de doença sistêmica. Ele é observado também nos pacientes portadores de fenômeno de Renault idiopático e na doença de Crash. Os anticorpos anticentrômero geralmente estão relacionados a um bom prognóstico nos pacientes portadores da esclerodermia. Tá? Ele raramente está associado a portadores de doença sistêmica, à exceção da síndrome de Crash. Tá? Então, ele é observado em pacientes portadores de esclerodermia com esclerodactilia sem envolvimento facial e também nos portadores de esclerodermia difusa com associação à síndrome de Sjögren. A sua presença nos portadores que têm a síndrome de Renault, o fenômeno de Renault, geralmente indica uma minimização desse fenômeno, e isso é um sinal de bom prognóstico, porque o fenômeno de Renault geralmente sinaliza um mau prognóstico nos pacientes portadores de esclerodermia. Tá? Então, acho que ficou claro aí qual que é a relação prognóstica desse anticorpo aqui. Os anticorpos antinucleolares estão presentes em aproximadamente 50% dos pacientes com doença sistêmica, e ele é subdividido em classes. Tá? Então, a gente tem os anticorpos U3-RNP, o THTO, PMSCL e a fibrilarina, tá bom? Os anticorpos U3-RNP e a fibrilarina estão associados com um acometimento cutâneo difuso, a uma doença sistêmica severa e a presença de intensas telangiectasias. O PMSCL ele é frequentemente encontrado na poliomielite e na dermatomiosite associado com a esclerodermia, mas é encontrado também na doença isolada. No caso da esclerodermia cutânea, ele está relacionado a pacientes que respondem bem à abordagem terapêutica, só que ele só vem positivo em aproximadamente 2 a 4% dos portadores.
O anti-THTO, ele é um marcador de esclerodermia com acometimento exclusivamente cutâneo. Está presente também nos casos em que pode vir ou não associado à presença do fenômeno de Raynaud, também positivo somente em 2 a 4% dos pacientes. Os anticorpos antirreceptores Fc-gama não são específicos da esclerodermia, ele está presente em outras doenças autoimunes, principalmente no lúpus eritematoso e na síndrome de Sjögren. Tá? Ele significa atividade de doença, vem positivo em 60% dos portadores de esclerodermia sistêmica e em 32% dos pacientes de esclerodermia cutânea. São anticorpos que provavelmente estão envolvidos na patogênese da doença. Em relação à manifestação clínica da esclerodermia, a sua apresentação cutânea, ela de maneira geral não tem nenhum fator desencadeante, embora alguns pacientes relatam traumas iniciais, tá? Mas de maneira geral não existe nenhum fator desencadeante. A manifestação cutânea clássica é uma placa de crescimento centrífugo que ela vai gerando uma área de atrofia rígida central, tá? Com uma coloração branco-marfínica. Essa área de atrofia rígida ela é caracterizada por uma pele distendida com um comprometimento do seu pregueamento, tá? E ela é circundada por um halo hiperemiado, eritematoso, às vezes violáceo, que a gente chama de anel inflamatório ou anel lilás, tá? Então, como eu já falei para vocês, isso aqui caracteriza a fase inflamatória da doença. Essa fase inflamatória da esclerodermia ela é autolimitada e o tempo de duração dessa etapa aqui ela é indeterminada, a gente não sabe ao certo, até porque a maioria dos pacientes sequer percebem, tá, esse momento da doença, porque ela é assintomática, eles não sentem nada, e justamente por isso a maioria dos pacientes são diagnosticadas já na fase de atrofia rígida ou lesão escleroatrófica. Tá? Essa lesão da fase sugestiva da fase inflamatória ela vai sendo progressivamente substituída por uma lesão de coloração branco-marfínica com aspecto atrófico, tá? Que é o que a gente chama de fase de estado da doença. As lesões da esclerodermia podem ser únicas ou múltiplas, elas podem acometer qualquer parte do tegumento, inclusive nas áreas pilosas, onde ela pode deixar uma alopécia definitiva e desencadear também uma diminuição significativa da sudorese. Tá? Ela pode acometer grandes extensões da pele devido a uma coalescência de múltiplas placas, ou ela já pode se iniciar de maneira generalizada, tá? Que é o que a gente chama de esclerodermia generalizada. Essas lesões da esclerodermia elas evoluem deixando uma depressão no local, né, formando ali um degrau com a pele normal. Isso acontece devido à esclerose do tecido adiposo, tá? Elas podem ou não deixar uma hiperpigmentação residual, e então nessa fase mais tardia de evolução da doença a gente pode observar também uma perda de rigidez da pele que recobre a lesão, tá? Isso aqui já é o momento em que a gente considera esclerodermia residual, ou seja, significa que a doença está fora de atividade. A esclerodermia tem algumas variantes, vamos falar agora sobre a forma em gotas ou gotada, que é caracterizada por múltiplas lesões menores do que 5 centímetros. A fase eritematosa, nesse tipo de apresentação aqui, a fase eritematosa ela é mais curta, porque é rapidamente substituída para aquela apresentação de hipocromia marfínica, com uma atrofia, e ela tem uma leve depressãozinha, porque aqui o acometimento do tecido adiposo é mais superficial. O local de acometimento preferível, né, dessa variante de esclerodermia, a forma gotada, é o tronco. E o seu principal diagnóstico diferencial é com o líquen escleroso atrófico, que hoje em dia ele é considerado, inclusive, né, como também uma variante da esclerodermia. Então a gente vai falar agora sobre ele, tá? Essa variante, né, o líquen escleroso atrófico, ele é a forma que acomete mucosas, né? Então, além da pele em geral, ele costuma acometer principalmente a glande do pênis e a vulva. Ele se caracteriza por ter uma fase inflamatória histologicamente mais exuberante, só que clinicamente a gente só consegue observar a presença de máculas hipercrômicas ou acrômicas, que tem aproximadamente aí de meio a 1 centímetro de diâmetro. Eles podem coalescer, só que eles nunca vão formar grandes placas, tá? E sim pequenas e múltiplas placas.
A localização preferencial dessa variante, né, da esclerodermia, o líquen esclerose atrófico, ele pode pegar qualquer área do tegumento, à exceção da face. Uma outra variante da esclerodermia é a atrofodermia de Pierini-Passim, que ela é superficial, é assintomática, começa com leve eritemazinho, que depois de 3 a 5 semanas vai evoluir para pequenas placas atróficas hiperpigmentadas, sempre vão ter depressão central, tá? A localização preferencial desse tipo de variante aqui é o tronco. Uma outra variante da esclerodermia é a variante linear, que tem preferência ela acomete preferencialmente as crianças, pega mais os membros inferiores, superiores e face. Tá? Ela tem a característica de ser unilateral. Raramente a gente vai observar a fase inflamatória nesse tipo de variante aqui. Tá? Nas situações onde ela vai acometer a região frontal ou frontoparietal, a gente vai denominar como esclerodermia em golpe de sabre, que pode ser progressiva e pegar toda a hemiface, tá? Então pode começar ali pelo couro cabeludo, deixar inclusive uma alopecia cicatricial, estendendo-se ao nariz, o lábio, pode pegar inclusive a língua. Nas situações onde esse tipo de apresentação é mais grave, mais profunda, né, tem um acometimento mais profundo do tecido adiposo, podendo atingir até inclusive a face muscular, a gente vai chamar isso vai levar a criança a um quadro progressivo de hipertrofia lateral da face, né, que vai acabar desencadeando uma síndrome na criança, onde ela vai desenvolver uma deformidade importante do rosto. Nas situações onde esse tipo de apresentação vai acometer os membros, pode acabar desencadeando deformidade articular, uma contratura irreversível do membro, tá? Gerando com isso uma imobilidade.